Olá, começamos nesse instante mais uma edição do Agora TV, uma produção do portal de notícias Agora RN. Hoje nós vamos conversar com o cientista político e sociólogo Daniel Menezes. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Prazer, Alex, estar aqui e prazer também conversar com os seus muitos internautas. As eleições municipais estão próximas, relativamente próximas, são em outubro, mas ninguém ouve falar, né? Isso é uma característica diferenciada do momento atual e a gente imagina que isso se deva a toda essa confusão nacional que está ocorrendo aí. É um momento bastante atípico em termos de prazo eleitoral, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que eu nunca vi uma eleição como essa. Em pleno mês de maio, a gente não tem nada acontecendo, os bastidores não fervem, as candidaturas não são ventiladas, não há balões de ensaio, né? E não há críticas por parte de quem é oposição no sentido de tentar desbancar aquele que procura reeleição, que no caso há a possibilidade de reeleição especificamente em Natal. Então é um cenário completamente atípico, também em decorrência da Lava Jato, né? E da mudança na legislação eleitoral que impede agora a participação empresarial nas campanhas, né? Não se sabe ao certo como é que isso vai acontecer, né? Como é que isso vai ser produzido, né? E como os candidatos irão efetivamente produzir as suas ações eleitorais, porque os candidatos, a classe política, ela está acostumada com um jeito de fazer campanha, né? Que não vai mais poder se processar em decorrência do teto para gasto de campanha, em decorrência da dificuldade que vai ser muito maior para captar recursos, né? Eu confesso que eu não sei nem como que exatamente vai acontecer esse novo pleito, né? Mas eu imagino que para os pleitos subsequentes o Congresso Nacional irá se posicionar no sentido de refazer algumas questões. Por exemplo? Eu acho que o financiamento sem contribuição empresarial ele não se sustenta a longo prazo pensando em vários ciclos eleitorais. Me parece que a classe política não vai endossar esse financiamento sem a possibilidade empresarial por um longo período, né? Porque ele já foi tentado no passado e foi derrubado. Seria algo mais para o momento em função dessa crise política. Isso, eu acho que a partir do momento em que a Lava Jato passar e que a crise for superada, a proposta de retorno ao financiamento empresarial de campanha irá ressurgir como proposta no Congresso Nacional. E pelo andar da carruagem, quando é que vamos entrar num ritmo de campanha eleitoral nesse ano, que é ano de eleições municipais, na sua visão? Eu acredito que quando a gente se aproximar, apesar de que a gente já está próximo, mas quando a gente se aproximar mais das convenções, eu acho que o debate sobre a eleição se torna inevitável, né? Mas enquanto o governo Temer não se firmar, né, e a gente não passar todas essas condições de críticas, de áudios que surgem, de Lava Jato que supostamente vai acabar e não acaba, né, o debate municipal se torna muito difícil, né? Em decorrência também do fato de que o Estado ele vive uma grande crise fiscal, né? Então não dá nem para cobrar muito das prefeituras, apesar de que os prefeitos estão, via de regra, mal avaliados. Eu acho que a gente vai ter uma grande taxa de renovação nesse próximo pleito, mas uma dificuldade de cobrar dos prefeitos em decorrência de que eles não têm dinheiro e todo mundo sabe disso, né? E se tratando de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, temos uma situação em que o prefeito vai para disputar aí o seu quarto mandato, né? Ele já foi 3 vezes prefeito de Natal, está no 3º mandato e numa situação muito confortável, né? Pelas pesquisas que foram divulgadas até o ano passado, há uma aprovação ao seu mandato e não há adversário. Tudo indica que hoje Carlos Eduardo caminharia para uma reeleição tranquila, né? Eu acredito que até o presente momento, é claro que a gente não pode dizer que não vai haver mudança, porque a política é muito imprevisível, né? Mas até o presente momento ele é um favorito, ele é franco favorito. Em decorrência do fato de que a oposição ela não estruturou uma crítica, não fez um trabalho de base, né? Não atuou nesses últimos anos no sentido de criar um projeto alternativo para a cidade que se contrapusesse ao pleito de reeleição de Carlos Eduardo Alves, né? Mas assim, eu estou muito curioso para saber como é que o eleitor vai se posicionar com relação à união
do PDT de Carlos Eduardo com o PMDB de Henrique, não é? Porque é um grande desafio para Carlos Eduardo vencer, que tem a ver com aquilo que derrubou, por exemplo, a candidatura que era tida como favorita de José Serra em 2012. Qual era a ideia naquele momento em São Paulo? A ideia é que José Serra iria se reeleger e 2 anos depois iria sair para governador do estado, se não me falha a memória, ou presidente da República, não lembro exatamente, mas ele não permaneceria na prefeitura, né? E isso foi muito bem aproveitado pelo seu oponente, no caso Fernando Haddad, dizendo o seguinte: olha, você vai votar nele, mas você vai eleger outra pessoa, né? No nosso caso aqui, me parece que o grande calcanhar de Aquiles do prefeito Carlos Eduardo é a sua relação com o PMDB de Henrique, né, que passou a ter uma forte rejeição depois do pleito de 2014, e eu acredito que essa rejeição cresceu mais ainda em decorrência do fato de que ele já foi diversas vezes citado pela Operação Lava Jato. Então, eu estou muito curioso para saber como é que Carlos Eduardo vai explicar para o seu eleitor que daqui a 2 anos, não é? Nós temos a eleição agora em 2016, mas daqui a 2 anos ele pode ser candidato ao governo do estado em 2018. Né? E aí, nesse sentido, como é que ele vai explicar para o seu eleitor que ele vai deixar a prefeitura para o PMDB, que hoje é liderado no estado por Henrique Alves? Falar em Henrique, Daniel, que situação a do ministro do Turismo, né? Nas últimas semanas passou a ser citado fortemente, novamente, aí como envolvido, como investigado, e ele figura aí como um próximo da lista, digamos assim, já que Jucá caiu em função de mais um áudio em que ele, enfim, aparece comprometido com os desmandos na Petrobras, e o Henrique que tem aí pelo menos 2, 3 pedidos já, né, ou inquéritos abertos na Procuradoria-Geral da República e podendo se tornar réu a qualquer momento, né? Claro que a gente não vai dar aí uma culpa a ele, quem vai julgar é a Justiça, mas é uma situação muito complicada do ministro, né? Porque uma coisa é o julgamento do ponto de vista jurídico, e aí a gente não vai entrar nesse mérito, mas do ponto de vista político, o governo pode ficar arranhado se ele tiver um membro de primeiro escalão muito próximo, sendo fortemente alcançado pelas intenções, pelas operações que estão sendo desenvolvidas pela Lava Jato. Né? Isso politicamente é muito ruim, e eu achei muito significativo o fato de que o Movimento Brasil Livre, que é um movimento pró-impeachment, um movimento social pró-impeachment, e que vem relativamente apoiando Michel Temer, pediu a saída de Henrique Alves. Né? Nas redes sociais eles vêm pedindo a saída de Henrique Alves. Eu achei isso muito significativo, né? E acredito que em decorrência das novas citações, das novas matérias, das novas reportagens que estão saindo, eu acho que ele não se sustenta. O senador José Agripino voltou a ser citado também, ele que já responde a inquérito na Procuradoria-Geral da República e já é réu em outro caso no Supremo Tribunal Federal, voltou a ser citado, obviamente nada comprometedor, mas como participante ali das conversas com esses líderes políticos que estão todos envolvidos aí, inclusive no que seria uma tentativa de tentar estancar a sangria da Operação Lava Jato, conforme as palavras do Romero Jucá, senador. Mais uma vez a imagem dele fica arranhada, mas como ele não ocupa objetivamente nenhum cargo de primeiro escalão, apesar de ser uma grande liderança hoje no grupo do governo, né, que estava até pouco tempo na oposição, eu acho que não vai ter um impacto tão forte sobre ele nesse momento, em decorrência dele não ser, por exemplo, ministro como Henrique. No caso, Henrique é diferente, porque ele tem 2 complicadores. Primeiro, ele é ministro, então ministro acaba sendo sempre vitrine e ao mesmo tempo também vidraça. E segundo, porque ele não tem mandato. Né? Então, se ele perde a condição de ministro, ele perde, obviamente, também a condição do seu foro privilegiado. Né? E aí ele desce para a primeira instância, para a condição na qual ele pode ser alcançado pelo Sérgio Moro, que tem mostrado uma conduta muito mais forte no sentido de investigar, no sentido de produzir operações, no sentido de, inclusive, prender as pessoas. Inclusive passa a ser uma situação muito delicada de Henrique, né? Inclusive ele estaria se agarrando ao cargo, né? Ele fez uma reunião, o Michel Temer fez uma reunião com ele, perguntou qual era a participação dele, afinal de contas, nesse processo. Ele disse que era muito superficial, não existe nada de concreto, não se preocupe, quer dizer, ele preferiu optar por se agarrar ali ao cargo do que até mesmo deixar Michel Temer
a vontade e pôr o cargo à disposição para que Michel decidisse pelo que fosse melhor para o governo e não o que fosse melhor para o próprio Henrique, né? Mas já estão pedindo aí a cabeça dele, né? Como você bem citou. A pecha de que Michel Temer iria acabar com a Lava Jato, antes mesmo dos áudios que foram liberados, que foram apresentados agora, na medida em que a delação de Sérgio Machado foi homologada, já deixava o governo Michel Temer numa situação difícil. Depois dos áudios, a situação se torna ainda muito mais complicada, o que complica também a situação de Henrique, porque na medida em que ele é citado, né, o presidente em exercício, Michel Temer, desempenhará o papel natural de tentar afastar de perto de si a operação, né? Isso significa afastar Henrique, né? E aí ele se coloca numa situação de muita fragilidade nesse momento, né? Não dá para dizer exatamente o que vai acontecer, né? Mas ele está numa condição de forte ameaça. Vamos aguardar os desdobramentos. Daniel, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua participação hoje aqui no Agora TV. Eu que agradeço e obrigado. Ficamos por aqui. Tenham todos um excelente dia e até a próxima.